Vamos agradecer a Deus, né? Em primeiro lugar, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, vamos colocar Deus na frente, porque com Deus tudo pode, né? Tudo nós podemos com a presença de Deus. Então, que o Senhor Jesus possa abençoar cada dia mais, né, nossas vidas, que a gente tenha muita saúde, muita força, muita coragem de seguir em frente, né? Com os nossos desafios, com os nossos obstáculos. Papai do céu continue cuidando de cada um de vocês, tá certo? Vamos lá. Então, olha só, nossa aula de história hoje, né? A gente vai dar continuidade ao que a gente já vem trabalhando, que é com relação aos primeiros acontecimentos de toda a história do nosso país, né? Desde a chegada dos portugueses até agora, né? Como é que o nosso país se desenvolveu até os dias atuais, né? Então, vamos ver quais foram as contribuições positivas e as contribuições negativas também, né? Os pontos positivos e negativos com relação à chegada dos portugueses. Essa vinda para cá, esse descobrimento que mudou toda a nossa história, né? Então vamos lá. Então hoje a gente vai ver o Brasil nos períodos históricos, certo? Nós tivemos grandes períodos históricos de vários acontecimentos aqui no nosso país e a gente vai reviver desde o primeiro até hoje, tá certo? Então, Brasil, períodos históricos. Então, vamos lá. Então, para chegarmos ao que hoje somos, né? Muitos fatos aconteceram. Muita coisa aconteceu no nosso Brasil, desde o comecinho, tornando-nos uma grande nação, com uma pluralidade cultural, né, imensa e com uma grande mistura de povos. Olha, vocês podem observar aí essa imagem. Nós somos o país com mais mistura de povos, com mais mistura de culturas do mundo, certo? Nós somos um país com uma miscigenação muito grande. Tá ouvindo direitinho? Então, olha só, né? Então, para hoje, nós estamos nesse ponto do Brasil, nessa parte de desenvolvimento, muitas coisas aconteceram, né? Então, a gente vai ver esses períodos, um por um, esses períodos. Então, o primeiro período, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que a gente vai compreender, os primeiros anos do domínio português, assim, desde quando eles chegaram aqui a partir de 1500 até o ano de 1534, né? Onde eles estavam conhecendo as nossas terras, eles ainda não tinham noção da quantidade, né? Com a extensão do país, eles não tinham essa noção. Então, esses 35 anos iniciais foram cruciais para que eles pudessem estar explorando os ambientes, essa diversidade, né, cultural que a gente tem, não só na questão da raça, da cultura com as nossas crenças, mas também com essa diversidade na questão da vegetação, né? Vocês sabem que a nossa vegetação ela é muito extensa, ela é muito variada. Então, esses 34 anos, de 1500 até 1534, foram decisivos assim, para ele estar buscando, trazendo coisas de Portugal para cá, para o Brasil, né? E também fazendo com que... E levando coisas daqui para Portugal, né? Fazendo esse intercâmbio, essa vinda e essa troca, né? Entre esses dois países, que é o nosso Brasil e Portugal. Sem falar nos países vizinhos, né, meus amores? Que é a América do Sul, nós temos os países vizinhos, fora os países europeus. Então, assim, o Brasil ele ficou sendo conhecido, né, através dessa ida e vinda dos portugueses de Portugal para cá, né? Então, vamos lá. Esse período ele vai de 1500 até 1534. Ele pode ser chamado de período pré-colonial. Por que a gente chama pré-colonial? Porque a gente sabe que o Brasil, aos poucos, né, foi ganhando forma, foi começando a ter essa povoação. Então, não era um Brasil colônia ainda, era pré-colonial. Então, os portugueses, eles estavam muito envolvidos com o comércio asiático, né? Não tinha gente suficiente para iniciar um domínio efetivo no Brasil. Então, eles não estavam acreditando muito nesse desenvolvimento do Brasil. Eles achavam que não ia ter futuro. Então, foram 34 anos de exploração, né? Então, eles trocavam muitas coisas com os outros países,
muitas especiarias, é tanto que eles, né, traziam muitas coisas das Índias para ser comercializado no país deles, né, primeiro no Portugal. Então eles não tinham pessoa suficiente para estar explorando o Brasil. Então o que é que eles faziam? Vamos conhecer. Para isso, os portugueses, eles envolvidos com o comércio asiático, não tinha gente suficiente para iniciar um domínio efetivo no Brasil. Então, todos os contatos eram feitos nas costas, ou seja, negociando com os índios, né, por trás, assim, eles não tinham aquela coisa direta de conversar, eles faziam as escondidas, certo? Negociando com os índios a extração do pau-brasil. Foi aí que começou a questão da troca, né, com os indígenas. Então, como eles não tinham pessoas suficientes para estar dominando as nossas terras, o que é que eles faziam? Eles, através dos indígenas, eles começavam, né, a fazer com que os indígenas trabalhassem para eles. Em troca disso, ele dava especiarias, dava presentes, toda essa troca, né? Que eles começaram desde o início. Então, para isso, ele usava mão de obra indígena. Ele usava mão de obra indígena para isso, para poder obter essa mercadoria. O cachorrinho está bravo. Então, só, meus amores. Então, toda essa negociação era feita às escondidas. Acredita? Eles não tinham contato direto. Então, era meio que cabreiros, eles tinham suspeita, eles tinham medo, né? Então, por isso que era às escondidas. Então, várias expedições começaram a partir daí. O que essas expedições? As expedições eram aqui no Brasil mesmo, certo? Essas expedições aconteciam no Brasil. Então, essas expedições, elas começavam, né, mapeavam as costas brasileiras. O que é essas costas? Era a questão dos litorais, né? E, eventualmente, eram estabelecidas feitorias fortes que guardavam o território português das invasões francesas. Porque vocês sabem que os franceses foram o primeiro país a vir tentar invadir as terras do Brasil, né? Você sabe que o Brasil e Portugal tinham aquele acordo com a França, né, meus amores? Eles tinham aquele limite, lembra daquela linha imaginária que eles determinavam? Que tinha uma parte era da França e outra parte era de Portugal, para estar utilizando as terras. Então, como a França soube que Portugal estava bem, se desenvolvendo mais e ficando mais rico, começaram a vir as primeiras invasões aqui para o Brasil. Então, eles começavam a criar feitorias, que são esses locais assim, onde eles guardavam, né, a riqueza do Brasil. Então, para poder eles mandar embora, né, expulsar os franceses daqui do nosso território. Aí, nessa época, foi muito importante, porque teve a primeira expedição, né, a primeira exploração das terras brasileiras, foi através de Martim Afonso de Souza. Então, Martim Afonso de Souza, né, o comandante, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, né, a Vila de São Vicente. Foi a primeira vila, começou a primeira povoação. As pessoas começavam a ver que ali dava algum lucro aquelas terras poderiam prosperar, né? Então, foi a Vila de São Vicente, e logo depois ele fundou também a Vila de Santo André. Todas essas cidades ficavam no estado de São Paulo, certo? Então, Martim Afonso de Souza, ele foi quem explorou primeiramente as terras brasileiras. Baixa aí, meus amores, o microfone de vocês, viu, para não dar interferência. Tá certo? Olha só. Então, ó, essas expedições eram através dos navios, né? Eles viajavam, porque eles não tinham como andar a pé, era muito distante. Eles não tinham noção também de espaço, né? De quão grande era o Brasil. Então, eles começavam a explorar as costas brasileiras, né? As costas, que é no sentido dos mares, né? As praias, e eles chegaram e fundaram essas duas vilas aí no estado de São Paulo. Por aí que começou o povoamento, né? As pessoas começaram a ver que ali dava lucro, porque ele fez o seguinte, ó. Esse português, né, Martim Afonso de Souza, ele trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar, que a gente sabe que a cana-de-açúcar, ela não se originou daqui do Brasil, não, né? Ela veio lá de Portugal. Então, Martim Afonso de Souza trouxe as primeiras mudas e começou a fazer o plantio, né? Então, começou o cultivo e aí começou a desenvolver toda essa questão, né, da cana-de-açúcar, dessa produção. Por isso que
ele fundou essas duas vilas para que as pessoas pudessem, né, ter mais confiança nas terras brasileiras. Então vocês vejam aí já o trabalho, né, com a questão da escravidão também. Olha só. E eles lá trabalhando, né, plantando e colhendo a cana-de-açúcar e fazendo o que tinha de fazer na época, não é verdade? Então, durante muitos anos, houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Olha aí, teve muita luta. Dentre essas lutas, muitos indígenas morreram, né? Muitos indígenas morreram porque eles lutavam, às vezes, à frente, né? Junto com os portugueses e outras vezes contrário, tá certo? Então, olha só, nós agora vamos ver o período colonial. Agora a gente vai ver a partir de 1530 até 1822, que foi o período mais longo da história do Brasil. Vamos? Tá certo, meus amores? Vamos continuar.